Olá a todos, bom dia. Obrigado pela participação no webinar de hoje, onde vamos falar da ferramenta Smartness, que é uma ferramenta que auxilia na gestão digital da manutenção, em como otimizar as tarefas que muitas vezes a gente faz no papel, ou que demora muito tempo na integração de diversos arquivos, e espero que vocês gostem. E aproveito para comentar que no final dessa apresentação a gente vai liberar um cupom de 25% de desconto, que significa 3 meses grátis da inscrição no primeiro ano da ferramenta. Então, esperamos que também seja uma forma muito atrativa para vocês iniciarem, para que todos possam iniciar nessa gestão digital da manutenção. Vou desligar minha câmera só para uma melhor apresentação. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Pedro Silva, eu sou Product Marketing Manager da Festo Portugal e Espanha. Para quem não conhece a Festo, vou apresentar um pouquinho alguns dados da empresa. A Festo é uma empresa alemã que foi criada em 1925, que possui ao redor do mundo 61 empresas, mais de 20 mil funcionários, com mais de 30 mil clientes. Ao total, são mais de 30 mil produtos em catálogo e mais de 10 mil soluções individuais criadas para os nossos clientes, de forma a atender todos da melhor forma. A Festa é uma empresa que tem entrega na Europa em 24 dias, entrega em 24 horas. Claro que no cenário atual, com problemas principalmente com produtos eletrônicos, né, todos sabemos a dificuldade que estamos. Para algumas situações está um pouco complicado, mas no cenário normal, entrega de 24 horas. A Festa é uma empresa que fatura ao redor de um pouco mais de 3 bilhões de euros ao ano, sendo que 8% de todo o lucro é investido em desenvolvimento de novas soluções, novos produtos. Por isso a Festa sempre está preocupada em inovação, e por isso a gente consegue lançar aí uma média de 100 patentes por ano, para estar sempre ajudando nossos clientes a incrementar cada vez mais a sua produtividade. A Festo atua nos mais diversos segmentos industriais, desde a manufatura, como por exemplo o segmento automotivo, alimentos, bebidas, eletrônica e montagens pequenas, mas também, né, que esse é o principal, mas também cada vez com mais soluções e mais produtos para o segmento de processos, como por exemplo biotecnologia, água, químicos, mineração e assim por diante, e mais recentemente também com novos produtos e soluções para trabalhar em dispositivos médicos e laboratórios. E para isso, claro, a Festo tem um portfólio bastante extenso, que vai desde movimentos pneumáticos, que é o mais tradicional, mais reconhecida, né, no lado esquerdo, mas também cada vez mais com um portfólio mais amplo em movimentos elétricos, como por exemplo atuadores, controladoras, motores e assim por diante, e movimentos de fluidos, com válvula de esfera, válvula de borboleta, válvula guilhotina e todos esses acessórios de automação, para trabalhar tanto com grandes fluidos, mas também com fluidos pequenos, de acordo com a necessidade de cada aplicação. E, na verdade, o que a gente vai falar hoje na apresentação não está especificamente dentro de nenhuma dessas três áreas, mas também é uma área que a FESP cada vez mais está investindo em soluções e produtos para atender a alguma necessidade do cliente, que é o Smartness, que não está dentro de nenhum desses, porque na verdade aqui a gente está falando de um software as a service, um SaaS, um produto digital, que auxilia nossos clientes na gestão da manutenção, gestão de incidentes, registro da máquina, tudo de forma digital. Então, se a gente olhar um overview da ferramenta, a gente consegue ver claramente um primeiro passo em que o produto está disponível, o software está disponível tanto em versões mobile, como por exemplo em smartphones ou tablets, como também em interface web, onde quando a gente fala de interface mobile, a gente está permitindo que o operador de máquina ou o operador de manutenção dê um feedback direto para a gestão, possa acessar todos os dados de manutenção em um completo calendário de atividades e de tarefas a serem realizadas, de forma que seja uma operação extremamente intuitiva e que ele sempre tenha em mãos as atividades que tem que realizar. Em contrapartida, a interface web, que é principalmente dedicada a operadores a gerentes de produção, a gerentes de manutenção, podem criar e gerir esses calendários, acessar de forma muito rápida um overview do status de manutenção, dar feedback também, ou ver os feedbacks, ver o logbook da máquina, de forma que seja uma interface extremamente fácil e amigável não só para o operador, mas também para o gerente,
e com uma rápida e barata implementação. Então, se a gente compara o que é a manutenção no passado, dependendo do cliente, muitas vezes atualmente, com o que é o proposto com o Smartness, no passado, a gente encontra em muitos casos, em muitos clientes, manutenção baseada em papel, onde é necessário realizar uma impressão constante de lista ou de tarefas de manutenção, ter um esforço extra para documentação em algum sistema interno para uma possível auditoria e, como é um papel, depende de alguma ação humana, muitas vezes existem documentos antigos ou documentos ausentes que acabam dificultando o processo do dia a dia. E, além disso, não existe um sistema de manutenção geral. Então, significa que, em grande parte dos casos, a manutenção preventiva, que é aquela manutenção que a gente planeja as tarefas de acordo com uma certa frequência, e a manutenção corretiva, que são os incidentes, os problemas que acontecem no dia a dia, são tratados por sistemas diferentes. Então, eles não se conversam, gera uma dificuldade de aprendizado, uma dificuldade de busca de soluções, uma dificuldade de colaboração e compartilhamento de informações, e no final, tudo isso acaba atrapalhando o processo do dia a dia. E a gente acha que isso daqui muitas vezes acontece só com empresas pequenas ou médias, mas na verdade não. Inclusive, numa das maiores produções da Festo, há alguns anos, antes da gente ter o Smart disponível, era exatamente o que acontecia. Então, aqui a gente tem a máquina, e cada máquina tinha o seu quadro com os cartões, onde o verde, quando estava virado verde para frente, era que a tarefa já tinha sido feita, em vermelho que a tarefa ainda estava pendente. E em cada cartão, o tempo que a tarefa leva, o turno que é responsável, algumas instruções de etapas, né, para realizar essa tarefa. Mas no final, com uma certa frequência aconteciam erros ao virar o papel, impressão constante de cartão sempre que um era perdido, o operador devia percorrer toda a fábrica para ver o que está pendente e qual é o estado da manutenção, necessidade de entrada manual no sistema interno, no SAP, por exemplo, e documentos adicionais separados. Então, tudo isso, no final, acaba fazendo o quê? Fazendo com que o operador tenha que investir mais tempo para fazer uma determinada tarefa, que a máquina fique mais tempo parada e, claro, isso daí diminui, claro, minha produção, minha disponibilidade da máquina e aumenta os meus custos operacionais. E o que é proposto com o Smartness é, basicamente, melhorar esses pontos de uma maneira muito simples. Então, fazer um sistema único de gestão, um sistema de manutenção único, tanto para manutenção preventiva quanto corretiva, disponível na nuvem, de forma que o operador possa acessar, como eu já comentei, desde um smartphone ou tablet até um dispositivo web, sem a necessidade de ter que percorrer toda a empresa para ver o que tem que ser feito ou para ver o estado da máquina, e sempre com uma interface muito amigável e flexível para se adequar à necessidade de cada conta. Claro, como objetivo final, melhorar a disponibilidade, a produtividade e reduzir os tempos de manutenção. A ferramenta está disponível com 3 tipos de licenças. A primeira é o Smartness básico, onde, de forma resumida, está incluída a manutenção preventiva. Com essa licença é possível criar calendários de manutenção. Então, por exemplo, hoje, pela manhã, a gente tem 1, 2, 3 atividades, amanhã tem outras e assim por diante, criar um calendário de acordo com a minha máquina. E, claro, incluir imagens, arquivos PDF, vídeos, etc., acesso móvel e tudo relacionado à manutenção preventiva. Para a licença avançada, a gente tem, além do módulo de manutenção preventiva, também um módulo para manutenção corretiva. Então, é possível informar incidentes, buscar histórico de resolução de problemas e acessar o registro completo da máquina. Tá? Então, de forma que unificar os sistemas, que nem eu comentei, que é uma tarefa muito importante para ter um compartilhamento de informações, um melhor aprendizado e uma redução no tempo total de manutenção. E, por último, o Smartness Premium. E, claro, tem tudo que os outros dois já têm, mas a Festo também disponibiliza para os clientes o API da ferramenta. O API da ferramenta permite que o operador, alguém de TI, por exemplo, da empresa, possa fazer a leitura e a inscrição do Smartness para integrá-lo com, por exemplo, um sistema ERP, o SAP, por exemplo. Não sei se alguém aqui trabalha com o módulo SAP de manutenção, mas normalmente é um módulo de cara implementação, não tem a interface mais amigável, não tem uma solução tão dedicada a mobile, então acaba sendo uma ferramenta cara e que não traz todos os benefícios do dia a dia necessários.
E com o Smartness Premium, o objetivo é aproveitar o melhor dos dois mundos. Então, integrar uma ferramenta extremamente potente, que é o SAP, com uma ferramenta de manutenção que ter uma interface amigável, que é rápida, barata, que é o Smartness, para que a gente possa aproveitar o melhor de cada uma e ter maior ganho no final do dia. E a licença pode ser de dois tipos. Pode ser uma licença web, que nem eu já comentei, que é mais dedicada a gerente de produção, gerente de manutenção, onde cada gerente deverá ter a sua, para criar os seus planos, para dar feedback, acessar incidentes, e mais para frente a gente vai entrar na ferramenta e ver um pouquinho do que pode ser feito. Ou uma licença mobile. E aqui é um dos grandes ganhos também. Eu comentei que para a licença web é uma por usuário. Mas quando a gente vai para o mobile, que uma planta, depende do tamanho, pode ter 10, 20, 30 operadores e pessoas responsáveis por manutenção na planta, não é necessário adquirir uma licença para cada uma. A gente pode adquirir 1, 2, 3 dispositivos móveis, de acordo com a nossa necessidade, que seja um smartphone ou um tablet, e dentro de cada smartphone ter uma licença. Tá? Onde nesse smartphone, nesse tablet, 3, 5, 10, de acordo com a minha necessidade, pessoas podem criar seu próprio perfil e realizar as suas tarefas de acordo com a necessidade. Então, no final, a quantidade de licenças vai ser a quantidade de usuários web, ou seja, a quantidade de gerentes de produção, gerentes de manutenção que vão trabalhar, mais a quantidade de tablets que eu vou dividir entre os meus operadores, entre os meus usuários no dia a dia. Onde o principal foco do usuário web é criar e gerenciar as informações de manutenção, acessar o status de manutenção e dar feedback, e acessar informações gerais de incidente, enquanto o usuário que está na planta acessar a lista de manutenções e todas as informações, né, que são as atividades que ele vai ter que realizar no dia a dia, possibilidade de criar incidentes, então, por exemplo, se ele estiver andando na fábrica e avaliar que um cabo rompeu ou que está com vazamento, repor esse incidente para que seja criado um plano de ação de forma muito rápida e, claro, como é um direito mais de informação, ele não tem o direito de alterar e excluir, mas de visualizar e dar feedback sobre o que está passando no dia a dia na produção. E um novo modelo também que está disponível faz pouco tempo é dedicado para fabricantes de máquinas, onde a Festo é responsável por desenvolver e manter o Smartness, garantir que a base de dados, garantir que a programação, que o software ocorra corretamente e, claro, sempre realizando melhorias na ferramenta para um melhor uso do dia a dia do cliente. E o fabricante de máquina pode colocar, por exemplo, aqui as suas cores, o seu logo, adicionar seus planos de manutenção, documentos, anexos, etc., para que o seu cliente final tenha as informações de forma mais detalhada e mais fácil de serem digeridas, mais fácil de serem realizadas. Por exemplo, então o fabricante pode revender como se fosse sua própria solução digital. E mais para frente a gente vai entrar nos ganhos para o fabricante de máquina em fazer isso. Agora acho que a parte que é mais interessante, que é um hands-on, para a gente ver o que a gente pode fazer com a ferramenta. Mas antes de passar, só duas informações. Aqui está no slide, mas inclusive eu vou mostrar direto na internet. A Festo, para os produtos digitais, possui uma loja virtual, que é o Festo App World, e onde é possível comprar as ferramentas e gerir assinaturas e assim por diante. Então aqui é a página. Para vir aqui e acessar o Smartness em aplicações, manutenção, e aqui a gente já consegue ver gerenciador digital que está em espanhol, porque eu estou na página em espanhol, perdão, mas aqui a gente já consegue ver a página do Smartness. O Smartness, lógico, para a versão mobile é um aplicativo que pode ser baixado de acordo com a necessidade. Para a versão online, para a versão web não é necessário baixar nada, é simplesmente um site, smartness.festo.com, e ao criar a conta já é possível acessar e a gente vai fazer algumas provas em alguns instantes. O que eu gostaria de mostrar aqui é que o Smartness está disponível como padrão para um mês grátis de teste. Tá? Então, convidamos a todos a aprová-lo. Eu já comentei que a gente ainda tem uma promoção ativa de junho a agosto, que a gente vai dar um cupom de 25% de desconto
para todo mundo, mas além disso, como padrão, já existe um mês grátis na ferramenta, ou seja, podem ser os 4 primeiros meses do primeiro ano de assinatura, que é 1/3 do ano, sem custo para a ferramenta, o que é uma oportunidade incrível para os clientes que desejam sair dessa manutenção em papel, que gera muito tempo, muitos serviços internos, para uma manutenção um pouco mais inteligente. Agora entrando na ferramenta, eu já tô conectado aqui no meu login. O interessante comentar é que ela já tem a opção em português, tá? Então, se eu clicar aqui no meu perfil, eu posso alterar o idioma. Tem, bom, idiomas aí do mundo inteiro, português, espanhol, alemão, inglês, de acordo com a minha necessidade. E vamos fazer um pouquinho o processo aqui. Primeiro, se eu vier em máquinas na parte superior, eu vejo todas as máquinas da minha conta, da minha empresa, tá? Mas o interessante aqui é que eu posso, por exemplo, eu sou o gerente de produção, o gerente da produção, o gerente de mantenimento de uma certa área da empresa, eu posso simplesmente flegar uma das máquinas, alguma das máquinas como minhas favoritas, para que em a minha área eu já as veja de forma filtrada, ou seja, eu já vou direto no que eu tenho necessidade. Eu vou criar uma máquina do zero, mas eu vou principalmente trabalhar com essa daqui que já tem algumas coisas criadas. Então, para criar uma máquina do zero, venho aqui na parte superior direita, criar máquina, e eu posso colocar os dados básicos do que eu tenho necessidade. Então, nome, número, fabricante, modelo, onde que a máquina está localizada, fuso horário, descrição, processo 4, alguma descrição que seja relevante. Posso colocar etiquetas, porque isso daqui me ajuda a filtrar. Então, por exemplo, se eu criar uma máquina que a tag dela é invase ou que é endline. Então, quando eu estiver na minha área de minhas máquinas, eu posso clicar por filtros e ver todas as máquinas de acordo com essa etiqueta. Neste caso, eu não vou criar nenhuma. E o interessante é que eu posso criar campos definidos pelo usuário. Então, como padrão, o SmartNet já tem esses campos para preencher, mas se, por exemplo, para a minha empresa, para a minha necessidade, eu tenho que informar o KST, o número de ativo, o número do processo de compras, qualquer coisa que seja necessária, eu posso criar campos, que eu vou mostrar aqui também na sequência como que faz, para eu sempre ter todas as informações relevantes. E, claro, colocar uma foto da imagem, por exemplo, e guardar. Tá, então, agora eu já tenho minha máquina criada. Agora vamos voltar, eu vou fazer o exemplo com uma outra máquina que já está aqui. Então eu tenho essa máquina compressor de ar. Então eu posso ver aqui no lado esquerdo uma série de campos que estão disponíveis para a minha ferramenta. Então o primeiro deles é o estado atual. Então o gerente de produção, de manutenção, pode ver de forma rápida, atualmente, quantas tarefas estão pendentes, quantas já foram realizadas e quantas estão atrasadas, e ver que tem um incidente aberto. Clicando no incidente, aqui ele vai aparecer como nenhuma entrada disponível, mas é porque, na verdade, eu posso alterar o tempo de filtragem. Essa máquina aqui foi criada já faz um pouquinho de tempo, então eu vou colocar o último ano. E eu consigo ver que no último ano tem uma tarefa que já foi fechada, que já foi resolvida, mas tem uma outra que está aberta, onde clicando nela eu vejo mais detalhes, posso incluir, aqui já criaram 2 tarefas para reparação, uma foi realizada, outra não, e posso ir adicionando conforme a necessidade. E, claro, fazer comentários que a tarefa foi ou não bem sucedida. Estou voltando ao estado inicial. Além disso, claro, em mais detalhes, tempinho para carregar, eu consigo ver quantas tarefas estão pendentes, quantas tarefas vão ser realizadas nessa semana, quantas foram realizadas e estavam planejadas na última semana, então realizadas uma, pendente 15,
total 15, e o oposto, e na última semana 0,14. O tempo de paragem devido à manutenção este mês e mês passado, e o que está planejado para esta e para a próxima semana. Então, são algumas informações muito rápidas e sensíveis que o gerente pode analisar e criar um plano de ação diariamente, a cada 2 dias, ou sempre de acordo com a sua necessidade de acordo com a necessidade de cada conta. Em detalhes, claro, bom, vejo todos os dados da minha máquina, aqui foi essa foto que foi feito o upload e alguns dados aqui da máquina. Em anexo, posso adicionar PDF, imagens, vídeos, arquivos em Excel, qualquer coisa que seja necessária para a documentação da máquina. Então aqui, por exemplo, eu posso subir o manual da máquina. Aqui eu posso subir uma lista de peças da máquina, um vídeo que explica o funcionamento da máquina. Eu posso subir a quantidade de arquivos que eu julgar necessário para que uma nova pessoa ou uma pessoa atual que vai mudar de área, etc., necessite saber para poder trabalhar com a manutenção dela. Em mensagens, eu consigo ver, por exemplo, para uma tarefa que foi realizada, o operador, desde o dispositivo móvel, pode dar um OK, pode enviar um feedback OK, mas a máquina precisa ser lavada. Todos os comentários podem ser baixados aqui. Eu posso filtrar, nesse caso não tem nada, mas dos últimos 7 ou 31 dias. E aí eu vejo meus cronogramas de manutenção. Pode ser manutenção pendente, a gente viu que tinha algumas tarefas pendentes, manutenções que já foram realizadas, ou planejamento da minha manutenção. E agora vamos criar uma tarefa nova. Então, para criar uma tarefa nova é muito simples, eu posso importar um template. Então, se eu tiver uma lista de 20 tarefas e eu quiser importar, não necessito incluir uma por uma, eu posso já importar, ter um template que a gente pode importar aqui para a ferramenta, de forma a criar pelo menos os dados básicos de cada uma de forma muito mais rápida, mas aqui eu vou criar tarefa. E ao criar tarefa, eu coloco tarefa 1, tarefa, colocar número 1 de identificação. Posso definir cores, então a cor azul é pneumática, a cor amarelo é hidráulica, verde é elétrica, ou a cor azul é funcionário é o Pedro, funcionário amarelo é o funcionário Rodrigo e assim por diante, de acordo com a minha necessidade de classificação. E o mais importante aqui, criar um intervalo, que pode ser uma tarefa repetitiva ou única. Se for repetitiva, uma tarefa que é realizada diariamente, mensalmente, semanalmente ou anualmente, e de acordo com o que eu for selecionando, as opções mudam. Então, eu quero que seja uma tarefa mensal, todo janeiro, todos os meses, na primeira segunda-feira, às 9 da manhã. Então, a partir desse momento, se eu iniciar em 20 de junho, significa que a partir da primeira segunda-feira de julho, às 9 da manhã, eu terei essa tarefa criada, que eu posso colocar como, por exemplo, para ser realizada no turno da tarde. Essa tarefa vai demorar, o tempo da tarefa é 10 minutos, porém minha máquina tem que ficar parada 30 minutos, porque eu tenho que desligar ela um pouco antes, ela tem que esfriar, depois até eu ligar ela de novo, todo o processo de autoteste, não sei. A máquina no final fica parada 30 minutos, todos os meses na segunda-feira, na primeira segunda-feira do mês. Posso colocar algum comentário importante para ciclagem, alguma coisa que seja relevante, e lista de tarefas. Tá? Então, essa tarefa 1 pode ter subtarefas de acordo com a minha necessidade. Posso acrescentar anexos também. Então, por exemplo, eu posso adicionar um arquivo em PDF. Posso adicionar um manual do produto. Então, essa tarefa já vai ter tudo documentado para que uma nova pessoa, quando tiver que realizar, ela saiba tudo o que tem que ser feito. Isso é muito importante quando a gente falou de colaboração, porque imagina um funcionário novo, o tempo que ele vai demorar para entender tudo o que tem que ser feito, a quantidade de vezes que alguém teria que parar para explicar. Se eu crio uma tarefa, deixo no tablet com um vídeo explicativo, com um passo a passo, com toda a documentação, para que ele tenha mais autonomia, para que ele faça o onboarding dele mais rápido, que ele saiba o que ele tem que fazer,
tudo isso melhora no tempo. E aí a gente está falando não só do tempo real da manutenção, né, que é o que eu falei já de ter que se locomover, de ter um tempo adicional para documentação de tarefas, assim por diante. Além disso, a gente ganha também na capacitação, no tempo de capacitação e de formação de novos funcionários. Na sequência, a parte de incidentes. Aqui eu já entrei, basicamente, né? Eu já tinha vindo aqui e eu posso reportar incidentes, tá? Que eu posso já deixar em aberto, em andamento ou fechado. Cable broken, por exemplo. Quando ocorreu, fotos, vídeos, etiquetas, tudo de acordo com a minha necessidade, da mesma forma que eu acabei de falar. E aqui a gente pode definir alguns campos também, igual a gente fez para a máquina. Então, quando a gente faz de definir campo para a máquina, específico para o usuário, a gente pode fazer a mesma coisa para para incidentes. Tá? Então, eu não vou criar, mas é basicamente o mesmo processo que a gente já viu. E onde que eu criei esses campos definidos por usuários, né, que eu não tinha mostrado? Se eu venho em administração, acho que estou com algum problema na minha internet agora. Se eu venho em administração, desculpa, acho que deu algum problema na minha internet. Em campos definidos pelo usuário, eu posso definir tanto para máquina quanto para incidentes alguns campos de acordo com a minha necessidade. Por exemplo, para máquina, um centro de custo, um número de patrimônio, qualquer coisa. E para o incidente, onde foi localizado, se isso gera algum vazamento, o centro de custo para reparo, qualquer coisa que seja relevante para que o meu processo ocorra da melhor forma. E claro, isso aqui a gente está vendo incidentes por máquina, mas e se o operador, se o gerente quiser ver todos os incidentes? Para uma reunião ou para algum acompanhamento, qualquer que seja o motivo, é possível ir em todos os incidentes e, por exemplo, olhar no último ano, um exemplo, né? Eu posso fazer filtro de acordo com esses campos ou de acordo com a minha necessidade, selecionando as datas, mas eu colocando o último ano e filtrando aqui só o que está aberto, consigo ver tudo o que tem que ser feito para corrigir, para manutenção corretiva. Tá, então, como eu comentei, uma ferramenta extremamente fácil, extremamente intuitiva e que já dá informações valiosas e ajuda a economizar bastante tempo no dia a dia. Claro que essa é só uma formação, não entrando em detalhes, né? Mas só um overview do que tudo pode ser feito. E essas ferramentas ajudam muito, criam muitas vantagens, que podem ser vantagens. Imagino que aqui a gente tenha usuários finais de diferentes tamanhos, que a gente tenha fabricante de máquina, mas na verdade ela é um produto que pode ser utilizada tanto por um usuário final, desde ele pequeno, que normalmente não tem um sistema de gestão de manutenção, que são sensíveis a preço e que necessitam de uma interface fácil de usar, porque muitas vezes quando a gente vai para um SAP, já é necessário um envolvimento maior de TI, de pessoas mais técnicas e que muitas vezes a gente não tem. Então, mas são necessidades do usuário ou de um cliente pequeno que está começando, mediano, e o Smartness atende perfeitamente essas necessidades. É uma solução única para manutenção corretiva e preventiva, um preço extremamente atrativo frente às soluções normais de mercado. E claro, com isso, tem um rápido retorno de investimento, uma interface simples, e cada vez mais a palavra digitalização vem sendo usada, né? Indústria 4.0, a gente viu os impactos da pandemia de ter essa possibilidade de acessar coisas não só no lugar, mas também pela nuvem, de qualquer lugar. Então, essa daqui, o Smartness é uma excelente porta de entrada para os clientes que querem começar a trabalhar com nuvem, que querem começar a trabalhar com digitalização. E claro, para um cliente grande que já está trabalhando com SAP muitas vezes, mas que tem as suas dificuldades, o Smartness, além de tudo que eu já comentei de vantagens, também pelo módulo API permite essa integração e aproveitar os melhores dois mundos, que foi o que eu já comentei também, de
O SAP hoje me atende, mas ele me atende de uma forma muito cara, de uma forma muito limitada a nível de integrações e etc. Por que não aproveitar e trabalhar com duas ferramentas, tirando o melhor de cada uma? Mas além de usuários, também tem os fabricantes. E aqui com o Smartness, com essa nova solução dedicada, né, onde, por exemplo, a gente pode colocar as cores do Smartness, as cores do fabricante, o logo do fabricante, para que ele venda o Smartness como uma solução sua, de forma que ele possa pré-equipá-lo nas máquinas e já registrar um plano de manutenção, documentação e vídeos de suporte, criar uma certa forma de rastreio das tarefas de manutenção que foram criadas e, claro, melhorar a relação com o seu cliente. Porque no final, se você vende isso também como um serviço para o cliente final, você está melhorando a durabilidade da máquina, melhorando o serviço, gerando possivelmente um faturamento recorrente através de serviço e, no final, uma diferenciação também do concorrente. Né? Um serviço além da máquina, além dos produtos, além do hardware, um serviço, um software que o fabricante pode oferecer para se diferenciar e também servir como uma porta de entrada para a digitalização, não só no fabricante, mas também no cliente final. E no final é o que eu já comentei. O maior benefício é aumentar a disponibilidade da máquina, reduzir os tempos. Finalizando já a nossa apresentação, eu já tinha comentado que a gente que a gente já tem um mês grátis do Smartness com um padrão para todo mundo, e de junho a agosto a gente está com uma campanha de 3 meses grátis, que significa 25% de desconto no primeiro ano de assinatura, entre junho e agosto. É só clicar preencher o cupom Smartness 25 off. Tá? Então funciona como qualquer outra ferramenta que a gente está acostumado, né? Um Spotify, YouTube, e quando a gente vai fazer assinatura sempre tem um campo de desconto. Então, ao preencher Smartness 25% off, além do mês grátis, que já é padrão, mais 3 meses grátis da ferramenta, então 1/3 do ano a gente consegue trabalhar com Smartness sem qualquer custo e ver se a ferramenta se adequa e ver como se a ferramenta se adequa e os ganhos que eu tenho no meu dia a dia de manutenção. Tá? E no final, o que a gente espera é gerar uma economia de tempo, né, otimizando as buscas e mais rápido, execução de tarefas de forma mais rápida, que também seja uma ferramenta eficiente para auxiliar no compartilhamento de informações e experiência dentro da equipe, também de forma educativa, né, para gerar essa base de conhecimento e formação principalmente a novos funcionários, e trabalhar com o conceito de indústria 4.0, digitalização, que é tecnologia de ponta, para poder trabalhar com nuvem, códigos PR e atualizações contínuas para sempre melhorar a disponibilidade da máquina. Tá bom? Espero que essa breve apresentação da ferramenta lhes tenha sido útil para conhecer um pouquinho o Smartness e o que podemos ser feito com o Smartness. Não sei se há alguma dúvida no chat. Deixa eu só abri-lo aqui por um instante. Só um segundo. Tá. A primeira pergunta é se o Smartness está disponível em quais navegadores. Bom, então, como eu comentei, o Smartness, ele é uma ferramenta, a versão web, claro, é uma ferramenta que download. Ela pode ser acessada pelo Firefox, Google Chrome e Microsoft Edge, que são os navegadores mais comuns de mercado. E quando a gente fala da versão mobile, ela está disponível para download tanto em Android quanto em iOS, que também são os principais aí no dia a dia. Como é feita a renovação da assinatura? Funciona da mesma forma como qualquer outro software de mercado. A renovação de assinatura ela é automática, tá? Então, se chegar nos 12 meses e o cliente não cancelar a assinatura, ela já ocorre automaticamente. Mas dentro do App Word, é que eu não tenho um usuário aqui logado, mas dentro do App Word, que é onde é feita a compra e a gente vai enviar todos os links certinho, tem a área de My Apps, onde é possível clicar no Smartness e selecionar se eu quero fazer um upgrade, por exemplo, se eu tenho a licença básica, eu quero usar uma avançada, ou se eu quero cancelar minha assinatura, tudo isso é possível através dessa área, e se necessário, e se for renovar, já a renovação é automática, caso não seja feito nada.
A outra dúvida é qual é a capacidade de armazenamento do SmartNAS para vídeos? Bom, aproveitando que a gente já está nessa página aqui do SmartNAS, se a gente baixar um pouquinho aqui, eu não entrei em tantos detalhes, mas na comparação do Basic, Advanced e Premium, aqui tem, eu falei 90%, que é o mais geral, né, que é o tipo de manutenção e o API, mas aqui também tem um detalhamento mais, um maior detalhamento de cada uma. E quando a gente vai em espaços de armazenamento, a gente vê que a versão básica tem 10 GB, a avançada 25 GB e a Premium ilimitada. Então, bom, 10 GB, com toda a experiência a nível global da Festo, até onde eu já conversei com pessoas de outros países, 10 gigas a gente nunca não chegou nem perto de atingir esses 10 gigas, né? É bastante espaço para, mesmo considerando vídeos, para poder usar de recurso. Ah, deixa eu ver. Acho que até agora só tem essas três perguntas. Deixa eu entrar no. Bom, pelo que eu vejo aqui, não tem mais nenhuma dúvida. Bom, se não tem nenhuma outra dúvida, deixa eu voltar para a apresentação. Muito obrigado pela participação no webinar de hoje. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para conhecer um pouquinho mais da ferramenta e para talvez abrir uma porta para esse tema de manutenção digital. Convido todos novamente a provar a ferramenta tanto pelo mês grátis e também aproveitar a promoção que a gente tem ativa até agosto de 25% off. Todo o material, tanto a apresentação, links, o cupom, claro, a gente vai enviar tudo posteriormente hoje ou no mais tardar amanhã por e-mail para que todos possam usá-los da melhor forma. Muito obrigado e até a próxima.